crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Deus. No versículo 6 do capítulo 1 da segunda carta de São Pedro, não abram as Bíblias, escutem apenas duas palavras. E a temperança, a paciência. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, estamos aqui novamente, Senhor, para tomarmos o Teu conselho, a Tua direção para as nossas vidas, o Teu perdão para os nossos pecados, de que nós somos muito carentes, ó meu Deus, da compreensão, da paciência do Senhor conosco. E na verdade o Senhor tem sido muito paciente com este mundo, paciente conosco, meu Deus. Pedimos que nesta manhã isto possa descer ao nosso coração e nos ajudar a crescer mais em Sua graça, Senhor. Nós te pedimos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Então, ontem nós tivemos um bom casamento, né? Uma reunião simples e muito bom, o casamento do irmão Ézio e da irmã Thelma. Deus abençoe eles, né? Nós estamos aproximando também do encontro de pastores, que será o dia 15 de dezembro. Então, logo após a ceia, aqui eu estarei. Não digo depois da ceia, né? A ceia ainda vai ser antes. Eu vou viajar talvez dia 13. Então teremos a ceia antes. Depois nós vamos para o encontro. A igreja ficará aqui orando pelos pastores. Amém? Nessa manhã, irmãos, nós vamos prosseguir com a mensagem, a estatura de um homem perfeito. Nós vamos estudar o degrau da paciência. Nós já estudamos fé, virtude, ciência, temperança, e hoje nós vamos estudar paciência. Vamos repetir junto essas qualidades? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência. Vamos falar mais uma vez? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência. Essas qualidades devem estar em nós. Nós lemos aqui no versículo 6, porque acrescentando uma coisa sobre a outra, né? Então nós lemos a temperança, a paciência. Então acrescente a temperança, a paciência.
Então o profeta nos disse assim: depois destas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar paciência à nossa fé. A nossa fé. Se temos fé, a mesma fé obra paciência. São Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz que a fé obra, né? A fé traz as obras. Então, se nós tivermos obras, é porque temos fé. A obra não pode ser primeiro de que a fé. Então, quando você vê alguém produzindo frutos com obras na sua vida cristã, é porque tem fé primeiro, né? Então, essas duas coisas andam juntas, fé e obras. Aí Tiago diz que a fé sem as obras é morta. E não pode ter obras sem ter fé. A obra quer dizer, né, a obediência, a conduta, ela é um resultado da fé que está no coração. É porque tem fé, então vem a obediência. É por isso, se não tiver fé, não vem obediência. Então, é como aquilo que nós lemos: a ovelha dá lã porque está nela a qualidade de dar lã, está nela, então ela dá lã, ela produz lã, não precisa forçar ela para ela produzir lã. A um cristão não precisa forçar ele para ele produzir os frutos de um cristão. Ele não precisa ser forçado, porque está nele. Aquela qualidade está nele. Então ele vai produzir. Amém? Então a fé produz as obras. Então não adianta você ficar brigando com ninguém. Produz fruto, produz obra. Você não obedece, você é desobediente. Eu nunca vi crente fazer isso. Não está nele. A fé não está nele. A fé para aquilo não está nele, não adianta. Né? Para começar, não tem jeito de começar do meio para frente. Ficar dizendo obedece, dá fruto. E por que você desobedece? Ele desobedece porque não está nele. Então, do meio do caminho para frente, não se pode fazer nada. Tem que começar do início. Não é? Então, se temos fé, a mesma fé obra paciência. Ela vai produzir paciência automaticamente. Agora, a paciência é o passo seguinte na construção desta estatura. É o passo seguinte. Você sabe que Deus tem um material mais fino em seu edifício. Ele está usando um material mais fino, de melhor qualidade. Veja quais são as qualidades: é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. É o material de mais fina qualidade. É que Deus usa na construção desse edifício, da igreja. Não é? Você sabe que Deus tem o material mais fino em seu edifício. Por isso um cristão, ele é uma pessoa fina. Fina assim, uma pessoa, né, sábia, uma pessoa inteligente, é uma pessoa, né, de uma boa conduta, é uma pessoa fácil de conviver com ela.
fácil de trabalhar com ela. Ela é compreensiva, ela é paciente. Assim é um cristão, né? Então, um cristão é uma pessoa muito fina. Não é fina, assim, aquele fino que nós costumamos dizer, um fino sentimental, um fino melindroso. Não é esse, não. Não é esse tipo, não. Fino, assim, muito, né? Muito esmerado, muito bom de viver com ele. Então, porque ele é feito de um material fino. Deus tem o material mais fino em seu edifício. Vê você? Quão pequenos somos, e com tudo isso nós somos pequenos. Agora, você quer ver uma coisa boa, é aquela que se julga pequena, né? Esse que é o material bom. Embora ele é fino, ele é ensinado, ele é instruído, mas ele mesmo se julga pequeno. Ele mesmo se julga pequeno. Ele não se julga grande, ele não se julga sabedor, né, de todas as coisas. Então, o profeta diz: vê você quão pequenos somos. Eu espero que isso vai entrando nas nossas vidas. Irmão, eu estou precisando de um pouquinho mais de volume, só um pouquinho mesmo. Então, vê você quão pequenos somos. Pode ver onde estamos? O profeta diz: você pode ver onde estamos? Temos glórias, gritos e demais coisas por causa de nossa fé. É a fé que está dentro de nós, é que sustenta tudo, por causa de nossa fé. Mas quando chegamos a estas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura, não nos pode formar, porque faltamos tanto nestas outras coisas. Faltamos na temperança, faltamos na virtude, não é? Faltamos na paciência. Ninguém perde, irmãos, por ser paciente, por ter temperança, né? Ninguém perde. Então, às vezes você pensa: eu tinha que falar aquilo, isso é preciso falar, mas você não fala, você tinha que ter falado isso e aquilo. Não, aquele que cala ganha. Você nunca perde por ficar calado. Às vezes poderia ser uma coisa que precisava falar, mas se você ficou calado, já foi muito bom. Já foi muito bom. Ninguém perde, né, por ficar calado. Deus não pode edificar-nos na forma da estatura, não nos pode formar, porque faltamos tanto nestas outras coisas. Ele não pode formar sua igreja assim. Ele não vai formar sua igreja assim. Paciência com quem? Que classe de paciência? O profeta disse: que classe de paciência é essa que nós temos que ter? Aí o profeta diz: em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Em primeiro lugar, nós devemos ter paciência com Deus. Agora, se nós tivermos que ter paciência com Deus e com as outras coisas, não é, irmãos? Com as outras coisas. Nós não estamos no tempo, irmãos, mais de caminhar no caminho cristão sem paciência. Não tem jeito. Nós estamos chegando à hora de receber
essa qualidade na nossa vida. Sem paciência, ninguém pode caminhar. Sem paciência, ninguém pode andar nessa estrada. Essa é a verdade. Então, que classe de paciência? Se nós tivermos que ter paciência até com Deus, e então com as pessoas ao nosso redor, com as coisas ao nosso redor, o quanto deveremos ter paciência? Quanto vamos precisar de paciência com as coisas ao redor de nós, não é? Paciência com quem? Paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína. Terá paciência genuína. Porque a fé genuína vem produzindo, ela vem trazendo material genuíno para a nossa vida, ela vem trazendo aquelas coisas que compõem, né? Então, você tem que ter fé genuína, então terá paciência genuína, porque sabendo que a prova de vossa fé obra a paciência. Tiago 1, versículo 3. Quando Deus diz algo, você o crê. Essa é a melhor coisa, nós não discutimos, não perguntamos, não interrogamos. Quando Deus diz algo, você o crê. E ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Ontem à noite pedi a Ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. Aí o profeta disse: onde está a sua paciência? Onde está a sua paciência? Agora, irmãos, Deus nos prova exatamente aí nesse lugar, né? Exatamente nesse lugar, é principalmente quando nós oramos, e Ele demora a responder, aí é onde Ele prova a nossa paciência, aí é onde Ele vem provar a nossa paciência, é quando nós oramos e Ele não responde. O profeta diz: ontem eu pedi a Ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência? Deus disse algo a Abraão, e mesmo 25 anos depois não havia nada. Não havia nada completo ainda. Não havia nada respondido. Mas ele ainda cria. Ele ainda cria. Ele foi paciente para com Deus. Sempre ponho ao Senhor adiante. Sempre ponha o Senhor adiante. E deixe que Ele seja o passo seguinte. Você não pode cruzar. Assim sendo, ponha-o sempre por diante. Ele disse que sucederia e sucederá. Isto é correto. Isto é correto. Então aí está afirmado o cristão genuíno. Deus não pode falhar. Ele responderá, ainda que demora, né? Ele diz que sucederia e sucederá. Isto é correto. Noé teve paciência, sim, Senhor. Noé teve a genuína paciência piedosa. Agora, isso aqui é importante, não é a paciência inquieta. Deus quer paciência e não é ainda a paciência surgigada, né? Não é ainda aquela paciência que emagrece. Não é essa paciência ainda que Deus quer, não. Deus quer a paciência piedosa. Deus quer a paciência piedosa, aquela paciência compreensiva. Irmãos, isso nos aperta, não é verdade? Porque podemos ver que às vezes temos pouco disso, temos uma migalhazinha disso. Estamos esperando Deus acrescentar, não é verdade?
Não é? Todos nós, se temos paciência, ainda não é aquela paciência piedosa, compreensiva, aquela paciência que se põe no lugar, aquela paciência que intercede. É essa classe de paciência, não é aquela paciência intrigante, inquieta, que oprime, que emagrece, que faz sofrer. Não é esta paciência ainda não, é aquela paciência compreensiva, né? Que se põe no lugar, que ora, que intercede, que diz: Deus cuidará disso, Deus ajudará essa vida, Deus ajudará essa pessoa, eu vou me pôr no lugar dela, né? Noé teve paciência, sim senhor, Noé teve a genuína paciência piedosa. Nós não vamos esquecer isso não, vamos? Paciência piedosa. A paciência piedosa não lança em rosto os defeitos. A paciência piedosa, ela vê do outro lado, ela vê a fraqueza daquele ser, daquela pessoa, né? Ela vê por esse lado, ela diz: coitado, ele está fraco, coitada, ela está fraca, né? Coitado, ele está com um espírito maligno. Ele vê, a paciência piedosa vê o diabo atuando com a pessoa, não vê a pessoa. É isso, não vê a pessoa em si como errado, vê o diabo causando o mal. A paciência piedosa atua dessa maneira. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí então vem perdão, vem graça, vem compreensão, vem cura divina. Aí então vem libertação. Aí vem libertação. A igreja está segurando isso? O que é que faz a paciência piedosa? Paciência piedosa. Mas só paciência em si, paciência forçada, paciência obrigada, não causa nada disso. Ela não causa isso. Às vezes o que ela pode fazer é evitar algum distúrbio, alguma briga forte, evitar que o teto desça, né, abaixo. Às vezes essa paciência forçosa pode trazer isso, né? Mas ela não causa, ela não traz o que a paciência piedosa traz, porque a paciência piedosa vai trazer a libertação. Né? Noé teve paciência, sim senhor, embora não libertasse o povo do mundo, mas libertou sua família. Né? Noé teve a genuína paciência piedosa. Vocês, essa é a genuína paciência. Deus disse: vou destruir este mundo com chuva. E Noé o pregou por 120 anos. Agora a paciência piedosa, irmãos, não devolve mal por mal. Né? A paciência piedosa, ela não persegue. Ela não persegue, ela não deseja nem ver o resultado. A paciência piedosa não deseja ver o resultado. Ela traz graça, traz misericórdia, traz compreensão, e ela não deseja ver o resultado. Agora a paciência que não é piedosa fica esperando o resultado. Né? Ela fica esperando ver o resultado sobre o filho, sobre a filha, sobre o irmão. Essa não é a paciência piedosa. Ela se sujeita, ela se aquieta, mas ela fica vigiando. Eu quero ver o que vai dar. Eu quero ver o que vai dar. Aí quando vem o resultado, que por certo deve ser mau, né? Aí ela se gloria.
E ela acha bom. Deus não está nisso. Deus nunca é contente com uma pessoa que se gloria no resultado de alguma coisa. Não, a paciência piedosa, ela não espera, ela não aguarda resultado. Ela não aguarda não, né? Ela não espera ver resultado, a recompensa daquele mau comportamento, disso ou daquilo. Então, irmãos, nós podemos medir e ver uma coisa, eu creio que ainda estamos um pouco longe da paciência genuína, mas cremos que Deus vai nos dar. Amém? Podemos confirmar isso no nosso coração, não é verdade? Ainda sentimos que não temos a genuína paciência, a paciência piedosa. A paciência piedosa não se irrita, ela não se irrita. A paciência piedosa não se irrita, mas a paciência normal, forçada, irrita. Ela irrita, né? Ela ainda fica irritada, nervosa, agitada. A paciência normal, forçada, mas a paciência piedosa não se irrita. Ela sempre intercede. Agora o profeta vai dizer aqui na frente que Moisés perdeu a paciência. Teve uma hora que ele perdeu a paciência, né? Teve a genuína paciência piedosa. Deus disse: vou destruir este mundo com chuva. E Noé o pregou por 120 anos. Por 120 anos. Ele teve bastante paciência. Ele não perdeu a paciência com o povo que não se convertia. Hoje nós perdemos facilmente, né? Facilmente nós já perdemos a paciência com o povo que não se converte. Noé não perdeu a paciência com o povo incrédulo que não se convertia. Noé não perdeu a paciência com Deus que demorava 120 anos. 120 anos para chover, para cumprir aquela promessa. Noé não desconfiou de Deus, Noé não duvidou de Deus, porque ele tinha paciência genuína. Vocês veem, ele não escandalizou com Deus, ele sabia esperar, e ele não ficou com raiva, nervoso com o povo que não convertia. Noé o pregou por 120 anos, ele teve bastante paciência, porque nem mesmo caía o orvalho do céu. Ele falando que ia chover, e nem mesmo caía o orvalho do céu, nem nada, por todos os lados era igual e poeirento como antes, e isto por 120 anos, mas ele teve paciência. Agora o profeta diz assim: Deus sempre prova a paciência da gente. Deus sempre prova a paciência da gente. Ele prova a nossa paciência, irmãos, em tudo que nós vamos fazer. E é uma das coisas, irmãos, que todos nós precisamos para fazer qualquer classe de trabalho, é paciência. É paciência, ainda mais nesta hora. Aquele homem que dispensou aquele rapaz que foi na firma não levou borracha no lápis, porque ele disse que não errava. Aí o homem diz: então você não serve, né? Então você não serve, porque geralmente quem não erra não tem paciência. Quem não erra não tem paciência. Então, e aquele homem daquela firma sabia que precisava de paciência. Ele disse: por que você não tem borracha no lápis? Quer dizer, aquele homem, ele demonstrou que ele teria paciência com erros, né? Ele seria paciente. Ele diz: eu não erro. Ele diz: então você não serve.
Você vai ser um problema aqui dentro da firma, porque todos nós erramos. Aquele homem era cauteloso, ele disse, não, então você pode ir, que você vai ser um problema para mim, o chefe, porque eu erro. Não é? Para mim, o chefe, eu erro, você vai ter que ter paciência comigo. Todos nós erramos. E aí, irmãos, isso se aplica em todo canto da vida, na igreja. Qualquer pessoa que vai fazer qualquer classe de coisa na igreja, ele vai servir na igreja, servir a Deus, ele precisa de paciência. Ele precisa disto, ele precisa de paciência para com o erro dos outros. Se ele não tiver, ele não vai servir, ele vai dar muito problema para os outros e ele mesmo não vai suportar. Ele mesmo não aguenta, ele não tem paciência, ele não admite erro. Ele não suporta erros, ele não suporta falha, ele não suporta demora. Vocês vê? Ele não suporta insuficiência. Então ele próprio ele não vai aguentar, ele não vai suportar. Aí é onde está o cristão, o crente legalista. O crente legalista, ele nunca chega a ter paciência. O crente legalista, ele nunca aproximou do degrau da paciência. Não, senhor, porque ele não suporta. E a paciência é para isso, é para suportar. O crente legalista, ele nunca aproximou do degrau da paciência. Você pode ver, ele não tem paciência com o irmão que falha, né? Com o irmão que faz isso, faz aquilo, e ele corrige a todos, e ele corrigirá a esposa, ele não suporta as falhas da esposa, ele nunca chegou no degrau da paciência. Agora, esse tipo de pessoa sofrerá demais, porque primeiro Deus joga ele num curral apertado, né? E disse o pregador americano que aí Deus tem um domador. Deus tem um domador que chama o Espírito Santo. Esse domador, Espírito Santo, é meigo, bondoso, gentil, ele tem jeito, ele tem graça, né? Ele tem paciência e ele vem para nos domar como cristão. Aquele pregador fez um exemplo dos 2 domadores lá da fazenda. Aquele domador bondoso pega aquele cavalo e então, né, leva ele com calma, com jeito, aproximando dele com jeito, né, com mansidão, e vai domar aquele cavalo. Mas se aquele cavalo é indomável, ele não quer mesmo sujeitar, e ele deita, ele cai, ele empina, ele vira de costa, e ele é manhoso, e aquele cavalo não tem jeito, aí o dono troca o domador. Aí ele tira aquele domador bondoso, que é o Espírito Santo, e solta um domador rústico, seco, esquisito, e o pregador americano diz que aquele é o diabo. Aí Deus tira o Espírito Santo e solta o diabo, e solta o diabo. Aí esse domador é rústico, ele fecha num curral estreito, ele leva para o tronco, prende no tronco e já chega, né? Já chega de qualquer maneira, e já dá o tapa na orelha e já bate no lombo, e o cavalo assusta e pula e deita no chão, e ele monta e ele calça 2 esporas, e ele arrocha até quase estourar, e ele bate o bacheiro com força, ele já chega gritando, já dando chute, e aí aquele cavalo vai ficar magrinho até entregar. Aí ele vai entregar por força. Aí ele vai entregar por força. Então vocês vê? Então é um perigo. Aí esse tipo de crente, ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer muito, porque ele nunca dará conta de chegar no degrau da paciência. Ele vai ter que primeiro ter paciência forçosa, aí ele vai aprender a ter paciência forçosa primeiro, né? Aí o diabo é solto dentro da casa dele, na vida dele, na saúde dele, e na igreja junto com ele, e ele vai aprender a ter paciência forçada. Aí para depois ele entender o que é paciência,
genuína, piedosa. Aí quando ele entregar mesmo, ele dizer, não adianta mesmo. Aí ele vai aprender a ter paciência piedosa. Vocês vê? Então, irmãos, mas ele não chegou ainda nesse degrau de paciência, ele não tem paciência com os outros, com as coisas, ele não espera, mas ele, então, Noé teve paciência. Deus sempre prova a paciência da gente, Deus sempre faz isto, Ele não quer ninguém impaciente, né? Isto é correto. Deus disse a Noé, agora, olha Noé, quero que te metas na arca, porque já vou trazer os animais. Quero que subas ali ao alto, para que possa aparecer pela janela. Quero que entres e quero que diga ao povo, o que tenho pregado por 120 anos, sucederá amanhã. Né? Anda e diga-lhes isto. Agora, qual foi o primeiro sinal? Noé entrou na arca. Não havia nada de chuva, porém Noé se preparou e se pôs o impermeável, pôs uma capa, né? Para poder aparecer de vez em quando. E pode ser que contou às suas noras e demais pessoas da família, oh glória, amanhã verão algo que nunca tem visto, porque por todos os céus haverão nuvens escuras e relâmpagos. E a espada de Deus partirá as nuvens, e Ele condenará estes pecadores que nos têm rejeitado estes 120 anos. Vejam bem, agora alguns dos crentes fabricados, né? Alguns dos crentes fabricados que sempre estão nas margens. Os crentes fabricados sempre estão nas margens, porém nunca entram de todo o coração. Eles nunca entram de todo o coração. E ainda os temos hoje em dia. O profeta dizia, ainda os temos hoje em dia. Alguns deles disseram, pois é possível que aquele velho tenha razão. Iremos amanhã por umas quantas horas para ver o que sucede. Né? Para começar, o crente fabricado ele é curioso. Né? Ele é muito curioso, ele fica nas margens e é mais nas ocasiões importantes é que ele aparece. Ele é um crente curioso. E ele quer ir ver para ver como é que está, o que está acontecendo, como é que é. E então ele diz, é possível que, quem sabe isso é certo, né? Amanhã por umas quantas horas, para ver o que sucede. Ao amanhecer do dia seguinte, em vez de aparecer as nuvens negras, ali vinha o sol como sempre. Ali vinha o sol. Você vê, Deus ia provar a paciência. Né? Em vez de vir as nuvens negras, venha o sol subindo, como sempre. Noé apareceu pela janela e disse, olhe, não há uma só nuvem. Então chegou um dos incrédulos e disse a um dos crentes fabricados, né? Oh, já sabia que tu eras um daqueles, havia visto que tinhas muito interesse. Aí eles ficam a argumentar um com o outro. O profeta diz que, né? Então chegou um dos incrédulos, um dos crentes que era incrédulo, né? E disse a um dos crentes fabricado, oh, já sabia que tu era um daqueles, havia visto que tinhas muito interesse. E o crente fabricado, né? Oh Senhor, dispense-me, unicamente é que isto me havia animado, e estava assim meio rindo-se, e não encontrava palavras, assim meio desconfiado, né, da situação, e por ali, e não dando bem certo. Porém Noé teve paciência,
O crente genuíno estava calado, seguindo. Amém? Deus nos abençoe. Então, irmãos, vocês vê, quando surge os imprevistos dentro da arca, né, dentro da caminhada, os crentes fabricados, os crentes incrédulos, gostam do assunto. Esse que você está vendo? Olha o que está acontecendo. Você está vendo isso e aquilo, você sabe o que está acontecendo? E está assim, 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 assim. Mas o crente genuíno, ele baixa a cabeça. Ele sabe onde está, ele sabe que a coisa está séria. Ele sabe que tem uma promessa de Deus. Mas o crente fabricado e o crente incrédulo, que negócio é esse, hein? O que está acontecendo? Você está vendo? Você está vendo que o pastor falou que ia chover? Você está observando? Olha o sol. Não tem nuvem não, é esquisito, né? Eu já estou meio desconfiado disso. Você viu a irmã fulana? Você viu a irmã ciclana? Você sabe que está acontecendo isso? O irmão fulano, sabe o que aconteceu com a vida dele? E eles ficam num zum dentro da arca. É crente incrédulo, é crente fabricado. Crente fabricado é aquele que é feito por interesse, feito por bajulação. É crente fabricado, porque recebeu muita visita. O pastor visitou a casa dele, o pastor animou ele, o pastor falou que ele canta muito bem, o pastor falou que ele toca muito bem, e que ele é uma bênção, e graças a Deus pelo irmão fulano. Aí fabrica um crente, e ele vem para a igreja todo animado. A hora que vier as provas, ele é desse, que fica, agora não está funcionando não, teve bom demais, e a igreja era uma bênção, mas agora, acho que vai cair, acho que vai acabar essa igreja. Esse é o fabricado, né? O incrédulo é sempre desconfiado. O crente incrédulo, ele vem, mas ele é sempre desconfiado, ele nunca chega. Deus fala, isso é isso, ele diz, será? O profeta diz que ele tem um orelhão grande, e fica assim com as orelhas para frente, sempre desconfiado. Deus fala, mas isso, é verdade, vai chover. Aí ele estica as orelhas, e abre bem as orelhas, e fala, será? É o crente incrédulo. Quando vem a hora do teste, da prova, eles entram num zum uns com os outros, e naquela admiração, e naquela observação das coisas. Mas o crente genuíno, o Noé, fica caladinho, cala a boca, baixa a cabeça e diz, vai chover, vai dar certo, as coisas vai ser certa, é certa, o que Deus falou é certo, o que Deus falou é certo, né? Então, irmãos, aí, pois é possível que aquele velho tenha razão. Então, ao amanhecer do dia, olha, não tem nenhuma nuvem. Então chegou um dos incrédulos e disse a um dos crentes fabricados, já sabia que tu eras um daqueles, havia visto que tinhas muito interesse, né? Então aí começa a julgar uns aos outros. Irmão fulano, eu não tinha esperança com ele mesmo não. Sabe o que é isso? Falta de paciência piedosa. Irmã fulana, eu não tinha esperança mesmo com ela não, com as roupas que ela veste, o jeito que ela tem o cabelo, dou nada por aquilo não. Mas o profeta diz que esse é o incrédulo, é o fabricado, falando do incrédulo. Porque o genuíno não faz isso não, o genuíno tem paciência piedosa. O genuíno fica calado. Aquela irmã eu já sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia embora da igreja. Eu sabia que ele não cria em nada, que ele tem isso, tem aquilo. Aí o profeta diz, mas é o fabricado falando do incrédulo. Porque o genuíno não entra em nada dessas coisas. O genuíno não toca nisso, não mexe nisso. Ele tem paciência piedosa. Ele está dizendo, Senhor, tem misericórdia.
daquela vida. Estou aqui, Senhor, ajuda aquele irmão, aquela irmã. Ele olha assim, ele vê a situação, mas ele, dentro dele, fala: coitado, Deus, né? Quando você vê um dizendo: quem sabe, porque eu já sabia, porque isso, o profeta diz, é o fabricado falando do incrédulo. O profeta diz assim, que o fabricado chegou para o incrédulo. Então um dos incrédulos disse a um dos crentes fabricados: eu já sabia que tu eras um daqueles, havia visto que tinhas muito interesse. Vocês estão vendo, irmãos? Então a mensagem do profeta vai torcendo, né? Ela vai torcendo. Amém? Deus nos ajude, amém? Então é desta maneira as coisas. Mas o crente genuíno, ele segue como uma ovelha. Olha, o crente fabricado, Senhor, aí o crente fabricado começa a desconfiar: dispense-me, e eu acho que eu não vou seguir não, as coisas não vai bem, não vai muito bem não vai bem com a igreja não, me dispensa, Senhor, né? Isto me havia animado, eu estava assim meio rindo e não encontrava palavras. Porém Noé teve paciência. Disse: se não vem hoje, será amanhã. Com aquele tipo humilde, né? Aquele tipo quieto. Um tipo quieto. Se não vem hoje, será amanhã. Por quê? Porque assim disse Deus. Assim disse Deus. Aqueles lhe perguntaram: Noé, quando te disse isso? Quando foi que Deus te disse isso, né? Eu respondia: faz 120 anos. 120 anos. Tenho chegado até aqui e agora unicamente estou esperando. Mais adiante, encontraremos que Deus também tem vindo até aqui esperando a igreja. Deus tem vindo até aqui esperando a igreja. Que nós não estamos prontos, irmãos. A igreja não está pronta. Ela não tem essas qualidades. Ainda Deus está esperando. Deus está sendo paciente. Paciente conosco, que demoramos chegar. E Paulo está tendo paciência conosco, e Pedro tendo paciência conosco, todo mundo esperando por nós. Deus esperando por nós. Deus ainda está tratando, dando sol, chuva, comida. Você já pensou o que é Deus tratar dessa gente desse jeito? Se Deus é um Deus bondoso que pediu: você não faça isso, você não faça aquilo, filhos, vocês não façam isso, vocês não façam aquilo, e eles estão fazendo. Uma humanidade que está fazendo o que está fazendo, nos negócios, no vestir, no falar, no andar, no casar, no ir à igreja, fazendo o que está fazendo, e Deus tendo paciência, e paciência conosco, porque não estamos prontos. Porque não estamos prontos. Esse é o melhor lugar que um cristão pode chegar. É o melhor lugar que ele pode chegar. É ter paciência com alguém. É ter paciência com algo. Quando ele vê em si mesmo. Porque Deus tem tido paciência comigo. Esse é o melhor lugar que um cristão pode chegar. É disso, irmãos, é que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de gente assim, que assente na igreja desse jeito. Nós estamos precisando de gente que suba no púlpito desse jeito, até com essa fraqueza em si, que ele esteja fraco em si mesmo. Nós estamos precisando de gente que suba no púlpito fraco em si mesmo. Estamos precisando de gente que assente nos bancos da igreja fracos em si mesmo. Estamos precisando de gente para tocar instrumento fracos em si mesmo, débeis em si mesmo, com paciência
em si mesmo, porque Jesus teve paciência conosco. Precisamos de gente para cuidar de instrumento ali atrás, de aparelhos ali atrás, fracos em si mesmo, dizendo: eu ainda estou aqui lutando porque o Senhor teve paciência comigo. É desse jeito, fora disso não tem jeito. Porque aí ele pode ter paciência, ele pode suportar, sabendo que Jesus suportou por mim, ainda suporta por mim. Nós precisamos dos diáconos fracos em si mesmo. Estamos precisando disto, a menos que isto a igreja não vai nessa hora. Ela vai como denominação, aí ela vai, mas como igreja do Deus vivo, ela não vai. Ela não vai. Então, Noé dizia: e estou esperando por todo este tempo, né? E isso vai acontecer, porque assim disse Deus. Não tenha temor, Ele o prometeu. Temos estado esperando todo este tempo para ver a ressurreição. Onde eu parei? Deus tem esperado a igreja, né? Nós estamos esperando todo este tempo para ver a ressurreição. Haverá uma ressurreição, não tenha temor. Não tenha temor. Eu acho que hoje nós vamos alongar mais um pouco, né? Não tenha temor, haverá uma ressurreição, não tenha temor. Deus o prometeu, espere com paciência. Pode ser que você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição. Pode ser que nós vamos morrer, né? É o dormir que o profeta está dizendo. Se nós dormirmos, morrermos, nós estaremos esperando. Porém, naquele dia, você despertará. Glória a Deus, nós nos levantaremos. O profeta disse que tem muitos esperando por milhares de anos. Estão esperando, estão aguardando, e eles vão despertar. Ele o prometeu. O que nós chamamos morte apenas é um descanso. A morte é um descanso para o cristão. A morte, tem dois lados de ver a morte. A morte, de um lado, é uma coisa muito ruim, é uma separação dos familiares, é uma tristeza. Mas a morte do outro lado, na outra face, é uma coisa muito boa, é um descanso. É um descanso, principalmente se você morre em Jesus Cristo, é um descanso total. Então é descanso. E quando morre em Jesus Cristo, né? Aí você está livre do perigo de pecar, você está livre do perigo de cair, você está livre das tentações, das opressões da vida, das opressões da mente, das opressões familiares, das opressões do mundo, você está livre. Então você vê, a morte é um descanso nesse sentido, a morte é apenas um descanso. Todos aqueles que estão dormindo em Cristo, não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não podem permanecer juntas. Nós tomamos um descanso do qual nossos amigos não nos podem despertar. Nossos amigos não nos podem despertar. Você vê? Não tem jeito. Você quer saber coisa difícil? É quando você está precisando de um descanso e você não pode ter descanso, né? Você quer ver coisa difícil? É isso. É quando você tem suficiente obrigação para não te deixar descansar, mesmo estando em casa. Quando você tem filhos, você tem vizinho do lado com barulho, quando você tem, né, você tem telefone te chamando toda hora, você tem, né, você tem rua movimentada na frente, você vai ver o que é você precisar de um descanso e não ter jeito de ter um descanso. Você compreende? Para onde você vai,
você sempre está na presença de pessoas e sempre tem que estar diante de pessoas, porque não tem uma coisa para cansar mais do que estar na presença dos outros. Na presença de pessoas, você se satura. Aí você vai ver o que é você precisar de um descanso, e você procurar, e vai de um lado, uma coisa perturba, vai do outro, outra perturba, vai do outro, outra perturba, e aí você vai ver o que é, você chega a sentir angústia por um descanso. Aí o profeta diz assim: mas nós vamos tomar um descanso onde nem nossos amigos não nos despertam. Amém? Não, lá você estará tranquilo, descansado, lá você vai suspirar, alegre, solto, à vontade, né? Você vê? Um descanso do qual nossos amigos não nos podem despertar, somente Ele nos pode despertar, somente Ele nos pode chamar. Jó disse: Ele chamará e eu responderei. Glória a Deus. E eu penso, irmãos, que um cristão, ele não sofre muito na sua morte. Eu digo assim, na hora de atravessar, né? Na hora de atravessar, eu penso que à medida que o espírito vai saindo desse corpo, ele vai vendo o outro lado. É um processo, né, igual. À medida que o espírito vai saindo daqui, ele vai entrando naquela outra atmosfera, né? À medida que o coração vai parando aqui, a mente vai parando, os rins vai parando, né? E o corpo vai paralisando, e aquela angústia da morte no corpo, né? O espírito está vendo outra coisa. O espírito, você mesmo está vendo algo, porque a esposa do profeta disse: eu estava entrando num lugar maravilhoso, e eu te ouvi me chamando de longe. Quer dizer que o aqui estava longe. Ela disse: eu não tinha dor no meu corpo mais, e eu te ouvi me chamando de longe. Quer dizer, ela estava em outro lugar, e ela ainda tinha vida no corpo, e ela ainda tinha vida, ela já estava em outro lugar. Então você vê, a morte é um descanso, nesse sentido. Ele pode nos despertar, você vê, um dia o Senhor nos despertará. Jó tem estado dormindo já por 4.000 anos, mas não se preocupe, ele despertará. Ele despertará, não se preocupe, ainda está esperando. Glória a Deus. Noé esperou e passou o 4º dia, e nada de chuva. Disse: está bem, sucederá. Sucederá. Você vê, irmão, aí é que Deus traz a prova. O 4º dia e nada de chuva. Posso imaginar a senhora de Noé dizendo: querido, estás seguro? Aquilo era um aperto muito grande, né, irmão? Noé fazer um barco daquele, dizendo que ia chover, e o povo tudo rindo em volta, e agora eles entram para dentro da arca e a chuva demora, e a chuva não vem. Aquilo era um aperto muito grande. Se não chovesse mesmo, eles não tinham nem como viver nesse mundo. Se não chovesse mesmo, eles iam ser apedrejados. Os de fora iam acabar quebrando aquela arca, invadindo, e de fúria, de ódio, eles iam matar eles. Vocês veem? O quadro era apertado, o quadro era sério ali dentro. E o 4º dia e nada de chuva, e a mulher e a esposa disse: querido, né? E você está certo, né? Então passou o 4º dia, e posso imaginar a senhora de Noé dizendo: querido, estás seguro? Ele disse: não fales assim. Ele teve paciência porque teve fé. Ele teve paciência porque teve fé.
teve virtude e ciência de que Deus havia dito, amém? De que Deus havia dito a verdade, teve temperança, ele teve temperança também. Noé não se desanimou, nem disse como nós diríamos: eu não sei o que estará sucedendo, já perdi toda a minha popularidade. Não, senhor, ele não fez isto não. As pessoas já não me querem, penso que será melhor sair e começar de novo. Não, não foi assim. Ele teve paciência, Deus prometeu, Deus o fará. Aí é onde tem que se ter paciência com Deus, né? Se Deus não abençoa, já toma um destino, Não foi assim, ele teve paciência, Deus prometeu, Deus o fará, porque assim o disse Deus. Posso imaginar ao filho de Noé chegando ante seu pai, e depois de passar a mão por seus cabelos longos e grisalhos, porque Noé já tinha 600 anos, lhe diria: papai, eu sei que és um grande patriarca e te amo muito, mas não será possível que hajas errado um pouquinho? Né? Oh, não. Agora o profeta forma o quadro. Noé estava sofrendo e tendo que ter paciência com sua própria família. Paciência com sua esposa. Vocês veem, irmão, chega a hora de nós termos paciência com nossa família. É verdade isso. Nossos filhos, nós não podemos dizer que nossos filhos são todos cristãos, não. Que nós estamos trazendo eles na igreja, estão aqui na igreja, é tudo crente, não. Esses meninos ainda vão ter que ter as experiências deles. Vocês veem? Há muita esposa que está com o esposo na igreja, mas não tem nada de crente nela. Ela está fabricada ao tipo do esposo, ao tipo da igreja. Não tem nada de crente. Tem homens que estão na igreja, mas não tem nada de crente nele. Ele está fabricado, ele está seguindo com a esposa, essas coisas. Essa é a verdade. É seguindo com a família. Vai chegar a hora do teste, da prova. Esta é a verdade das coisas, é o quadro de dentro da arca. Isto é muito sério, mas nós precisamos saber dessas coisas. Precisamos saber. Então, nossos filhos são ensinados na escola dominical, são ensinados em tudo, mas depois nós temos que orar por eles e Deus tem que dar uma experiência para eles. Deus tem que dar uma experiência para eles. Posso imaginar ao filho de Noé chegando ante seu pai e depois de passar a mão por seus cabelos longos e grisalhos, porque Noé já tinha 600 anos, ele diria: papai, eu sei que és um grande patriarca e te amo, mas não será possível que hajas errado um pouquinho? Oh, não. E por que não? Porque Deus tem dito isto. Porém, papai, já temos estado aqui 6 dias. E temos estado aqui nesta arca tão seca, que tem breu por dentro e por fora. Breu é uma coisa, né, preta. O profeta talvez quis expressar um piche, né? Temos estado aqui dentro, e ela tão seca e tem breu por dentro e por fora, e temos estado construindo-a por tantos anos, e tu ali pregando até que tornaste com os cabelos brancos e calvos, e agora aqui estás dizendo que tal e tal coisa sucederá, e as pessoas estão rindo, e estão atirando tomates podres, né, para o lado da arca. Olha, pois, o que está fazendo, dá-te conta. Quer dizer, o quadro era sério.
Dá conta dessas coisas, né? Porque tem certas coisas que o cristão vai fazer que ele tem que estar certo de Deus. Eu não sei, eu ouvi falar, eu não ouvi no rádio, mas alguém me disse que lá na Ucrânia teve uma ala religiosa que predisse o fim do mundo numa sexta-feira dessa passada agora, né? Diz que era o último dia do mundo e não aconteceu nada, e o mundo inteiro está de olho neles. Falhou, né? Olha aqui, dá-te conta das coisas, porque é sério. O que você está fazendo, a jornada cristã é séria. Ela é séria, dá-te conta de onde você está. Então não aconteceu, o fim do mundo não veio. O pastor Joaquim disse assim: Jesus não virá no dia que ninguém marca. Não adianta. Jesus não virá no dia que ninguém marca, né? Filho, tenha paciência. Noé dizia: filho, tenha paciência. O filho dizia: estás seguro? E Noé respondia: choverá. A nora começou a dizer: pai, tu sabes que Noé dizia: choverá, porém temos estado esperando todos estes anos e preparando-nos, e tu disseste, faz já uma semana que choveria, e agora estamos todos dentro, e a porta está fechada, e agora estamos caminhando para cima e para baixo, aqui dentro, e o sol brilhando, tão quente como sempre. Noé respondia: choverá. Mas como sabes? Assim disse Deus. Assim disse Deus. Agora, quando você chegar a esse ponto, então acrescente-o, porém se não a tem nessa forma, é melhor não tratar de acrescentar, porque não servirá. Não servirá para cura, nem para nenhuma outra coisa. Não servirá. Tem que ligar-se com o mesmo material com o qual se vulcaniza. Isto é correto. A gente tem que acrescentar paciência para com as promessas de Deus. Sim, senhor. Noé creu e teve paciência para com Deus por 120 anos. Glória a Deus. Então está encerrado com o Noé, porque há outros personagens aqui falando de paciência, e nós vamos ver à noite, se Deus quiser. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Deus abençoe as pessoas que nos visitam, né? Você possa estar mais vezes conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graça por esta palavra. Ó Senhor, quieta, mas que ela pode arder nos nossos corações. Abençoa o teu povo, Senhor. Nesta manhã, meu Deus, dá força e dá graça. Senhor, nos ajude a vencer os empecilhos e ter paciência no nosso coração. Senhor, eu peço ao Senhor que infunda isto em nós. E eu creio que depois desta mensagem nós estaremos melhores neste ponto, melhores nessa situação, Senhor. Estamos vendo que é a paciência do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, dá-nos esta graça, a cada irmão, a cada irmã. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, nossos enganos, nossos erros, meu Deus. Ó Senhor, nos ajude a estar esperando em Ti, ó Pai. Isto será para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. À tarde, às 6:30, nós estaremos aqui, né? Abençoai uns aos outros em nome de Jesus Cristo e voltamos.